Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Nós vamos continuar aquele estudo que nós demos aquele dia, amém? Amém. Nós vamos aproveitar e trabalhar um pouco nele, né? Nós não marcamos a campanha para essa semana. Então, Mateus, capítulo 6, verso 33, esse é o tema principal, né? Glória a Deus. O tema principal desse estudo que a gente traz. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Você pode estar sentado mesmo, né? Já foi lida a primeira palavra. Então diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes nós pregamos, estudamos, né? E dizemos, né? Que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, não é isto? Não está na Bíblia isto? Amém? Está na Bíblia. Mas Jesus, depois, ele já veio na época da graça, tá? Ele não aboliu você buscar a Deus, né, acima de todas as coisas. Mas, pelo contrário, ele acrescentou que nós devemos buscar o reino, né? Irmãos, aqui no Novo Testamento, talvez esta palavra aqui de 5 letras, ela seja tão profunda, ela tem uma profundidade tão grande na Bíblia Sagrada, que ela pode mudar a minha vida de um momento para outro, e a sua também. Ela pode mudar a vida da igreja, ela pode mudar a vida de uma cidade, ela pode mudar assim o direcionamento da igreja, tá? No total, quando nós entendemos o que é reino, tá? Porque Jesus Cristo percebeu que quando você, né, invoca a Deus acima de todas as coisas, parece que nós estamos colocando as nossas necessidades, tá? As nossas necessidades direcionadas a Deus. E não há nenhum pecado sobre isso, né? Muitas das vezes as suas necessidades, aquilo que você deseja, sonhos, planos, objetivos, né? Conquistas que precisam. Mas aqui, o reino, ele é muito mais do que isto. Então eu acredito que Jesus Cristo trouxe a questão, essa palavra reino, tá? Para que nós pudéssemos entender. E eu não sei, irmãos, eu já tenho um bocado de tempo que eu estou caminhando no Evangelho. A gente ouve muito pouco se pregar sobre o reino, sabe? Por quê? Porque é algo muito complexo. Às vezes a gente ouve uma pessoa pregar, ele não sabe que ele está pregando sobre o reino, mas ele está pregando sobre o reino. Entende? Então, o reino de Deus, ele consiste principalmente quando você busca, eu não quero enfatizar muito, já enfatizamos aquele dia, mas quando você busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas são acrescentadas. Tem um monte de coisa que vem de graça, como se diz, vem no pacote sobre as nossas vidas, sabe? Elas vêm, elas acompanham, automaticamente elas acompanham as nossas vidas. Então, por isso, irmão, muitas das vezes, a gente começa a imaginar o seguinte, às vezes a gente ajoelha para orar, né? E a gente vê muitas necessidades
sobre a nossa mente de pessoas que nós precisamos de orar, de situações em um departamento, situações na vida de um irmão, situações, sei lá, mas quando você tem um entendimento sobre o reino, você não precisa estar declarando essas coisas. Porque automaticamente, se o seu coração está movido a abençoar alguém, quando você ora a Deus e você focaliza o reino, automaticamente as coisas vão começar a acontecer em volta de você. Entende? Às vezes uma casa que você precisa ir, Deus abençoa algumas coisas lá. Às vezes uma cidade que você precisa ir, Deus já repreende os demônios do asfalto, porque você vai passar ali. Entende? Deus já abençoa ali várias coisas. Então nós precisamos de entendermos, buscarmos um pouco de reino. E não é fácil, isso é muito profundo, porque ele abrange várias áreas. Nós estivemos estudando várias áreas, tivemos estudando sobre princípios de autoridade, né? Aquele primeiro dia, quem lembra aqui? Nós estudamos sobre isso. Eu não vou te perguntar, eu quero saber se você lembra. Amém? Nós estudamos um pouco sobre justiça, né? Um pouco sobre a justiça de Deus, mas hoje nós estarmos continuando, né? Continuando, eu me lembro que a última frase que nós, né, estudamos, o último tópico, foi justamente daquele homem, né, que tinha pessoas sob a sua autoridade. Né? Quando ele disse para Jesus, na conversa com Jesus ali, o centurião, né, aí ele reconheceu, ele falou, não, eu reconheço, porque eu tenho pessoas sob a minha autoridade. E eu digo para ele, vai, e ele vai. Ali ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Então, nós precisamos de entendermos, né, estas coisas. Eu vou estar, a partir de um certo tópico aqui, quando assumimos essa posição de autoridade, nós podemos falar as situações da vida. Irmãos, quando você começa a buscar a Deus, questão de reino, tá? As coisas não vão acontecer no outro dia na sua vida, não. Às vezes vão levar anos, mas elas vão acontecer. Entende? Elas vão acontecer. Então, é algo muito profundo. Veja bem, nesse tópico que eu estou lendo sobre autoridade, quando Moisés, ele falou ao povo, alguém abre em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. Quem achar, pode estar lendo. Amém. Veja bem, irmãos, Deus achou um absurdo Moisés orar a ele e perguntar para ele, como é que eu faço agora? Entende? Deus achou absurdo isso. Então eu quero te dizer que tem orações que eu e você fazemos, que o Senhor falou assim, não, ele está brincando comigo. Não é possível, que meu servo ainda não entendeu isso. Não é possível, eu não acredito nisto. Porque às vezes nós fazemos certas orações, às vezes um pouco até repetitivas, sendo que o Senhor já colocou autoridade sobre as nossas mãos. Autoridade sobre as nossas mãos. E isso aqui aconteceu com Moisés, né? Sobre a passagem ali pelo mar. Então veja bem, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim?
Né? Irmão, se você não for clamar a Deus, a quem você vai clamar? É a Deus, não é? Mas Deus estava dizendo aqui o seguinte: eu já coloquei autoridade sobre você. Entende? Eu já lhe dei autoridade. Então tem certas coisas que nós às vezes ligamos para o outro, né? Irmão, ora por mim por causa dessa situação, ora para fulano por causa disso. Mas muitas das vezes nós estamos até fazendo, como se diz, fazendo de conta que parece que nós não entendemos a autoridade que Deus colocou sobre nós, irmão. Não há problema nenhum em você pedir oração, mas a questão é o seguinte: exerça em primeiro lugar a autoridade que você sabe que existe sobre a sua vida e sobre o seu ministério. É isso que Deus diz. Né? Porque clamas a mim? Aí Deus já diz o seguinte: toma iniciativa. Então, quer dizer, nós temos que ter iniciativa. Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora eu te pergunto, irmão, não é fácil a pessoa ter uma ousadia de fazer um negócio desse. Não é fácil, mas o Senhor é aquele que ele já derramou autoridade. Josué falou ao sol e à lua, e eles obedeceram. Esse versículo mexe tanto comigo, porque é o seguinte: Josué, ele era mais novo. Você não via grandes expressões espirituais, a não ser, mas ele tinha algo, ele aprendeu vendo Moisés. Ele aprendeu vendo Deus falar com Moisés, ou corrigindo Moisés em termos de Moisés ter mais atitude. Então chegou um momento que Josué já entende diferente. Ele falou assim: peraí, há autoridade sobre a minha vida. E eu vou tomar posse dessa autoridade. E a Bíblia diz que ele ordenou, ele falou o céu e a lua, e eles o obedeceram. Então, para a gente perceber essa questão de autoridade. Isso aí, irmãos, faz parte da visão de reino. É você buscar o reino de Deus. Tá? Ou seja, você buscar a justiça de Deus, buscar a autoridade, viver debaixo de autoridade de Deus. Né? A Bíblia diz que Davi falou aos montes de Gibeá. Está em 2 Samuel, capítulo 1, verso 21. E continuam desnudos 3.000 anos depois. Se alguém quiser abrir lá, abre lá em 2 livro de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Vocês poderão ler o versículo 21 e 22. Tá? É uma passagem assim muito profunda lá. Esse aí é primeiro ou segundo, Samuel? Ah, tá. É porque o cano está cá atrás. Uhum. 1:21. Não caia sobre vós nenhum orvalho nem chuva, nem haja aí tantos que cobiçam a oferta, pois neles foi profanado o escudo de valente, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Amém. Irmãos, isto aí de uma profundidade histórica muito importante.
mas tem algo espiritual, tá? Davi, né, ele foi perseguido por Saul, tá? Mas ele nunca quis a contenda com ele, porque ele sabia que Saul estava debaixo de autoridade. Então Davi tinha visão de reino, tá? Visão de reino. Ele falou assim, não, esse cara, né, ele está até, como se diz, pisando na bola e tal, mas ele está até me perseguindo, eu sou mais novo, né, eu posso fazer alguma coisa com ele, né, eu joguei uma pedra na testa do Golias, eu derrubei ele e tal, então Saul para mim é fichinha, né, mas ele não quis, ele saía fora de acertar Saul, mas chegou um momento que Saul morreu no local. E morreu também, né? E algo que era muito prezado era a questão da unção no seu escudo. Tá? E morreu ali Jonatas, né? Morreram outros valentes. Aí, Davi lança uma palavra que aquele local ali não nasceria mais nada. Por incrível que pareça, passaram 3.000 anos e até hoje aquele lugar nunca nasceu mais nada. Quem vai a Jerusalém para passear, que vai no local, eles vê. Os outros lugares lá nascem as coisas, mas naquele lugar que foi, eles ficam impressionados. Mas por que ali nasce e aqui não nasce? Irmão, Davi tinha visão de reino, ele entendia que se ele estivesse debaixo de autoridade e com a visão no reino, a palavra dele tinha poder. A palavra dele tinha poder. Então, por isso que está escrito aí, né? Ele falou a montanha e ela obedeceu. Ele lançou a palavra. Então nós temos exemplo, eu não estou assim simplesmente gastando o seu tempo aqui não. Nós temos exemplo por que certas coisas estão escritas. E tudo isso está ligado à visão de reino. Quando Jesus veio, tá? Ele já explicou diferente isto. Ele já trouxe diferente isso para nós. Jesus diz que se tivermos fé, podemos falar à montanha e ela obedecerá. Essa fé aqui é uma fé debaixo da provisão de reino. E quem não entende visão de reino, não há milagre no seu ministério. Não há milagre na sua palavra. Entende, irmãos? Nós precisamos de termos. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente percebe, eu percebo ministérios, né, que às vezes o líder, né, tem uma visão de reino, uma palavra muito forte. E Deus o usa. Mas quando ele vai ficando velho, quando ele adoece, quando ele morre, parece que o ministério dele só se sobrevive. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Mas eu conheci Davi Miranda, assim, de ir adolescente, de ir com meus pais e tudo. Irmãos, pouco se fala naquele homem, mas aquele homem tinha uma autoridade na palavra dele, tá? Mediante enfermidades e mediante a demônio, que eu nunca vi mais na face da terra. E tem um outro detalhe, ele faleceu de pé, servindo ao Senhor. Ele pode não ter tido um grande reconhecimento aqui na terra, mas que o inferno tremia quando ele pegava o microfone. Tremia, irmãos. Tremia. Tanto que ele foi um homem, irmãos, que assim, eu não estou ganhando nada com isso, eu sei algumas coisas da história porque eu li,
Mas, irmão, ele foi um homem que eles arrumaram o gangue para matar o homem. Isso é coisa do diabo, irmão. Matar um homem daquele para quê? Né? E ele não estava mais podendo pregar o evangelho. Sabe o que ele fez? Muita gente criticou. Eu não critico isso não, irmãos. Ele mandou fazer, acho que a maioria aqui sabe disso. Ele mandou fazer, como é que chama isso aqui? Ele mandou fazer um box blindado, resistente a tiro. E ele pregou, mas o resto da vida dele ali dentro. Vocês acham que ele fez aquilo, irmão, para aparecer? Um homem do ministério daquele, um homem com a autoridade que Deus tinha dado a ele. E outra coisa, irmãos, você acha que ele fez aquilo por dinheiro, irmão? O ministério dele já estava, entendeu? O ministério já estabilizado. Ele fez aquilo, irmão, para mostrar ao diabo que eles não iriam pará-lo. Tá? Eles não iriam pará-lo. E enquanto ele teve vida, ele entrou, e ele vinha por detrás daquele box e ele pregava ali. E ali de dentro, ele pregando, sem tocar nas pessoas, os milagres aconteciam. Então, assim, eu não sei, eu começo a ter uma visão, tá? Que um homem desse, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, uma visão de Deus, tá? Uma visão de reino. Entende? Uma visão assim, de estar debaixo de autoridade. Eu não estou querendo desmerecer o ministério dele, mas parece que os obreiros dele, a maioria, não absorveram, entende? Não absorveram. Porque, suponhamos, lá em Belo Horizonte, uma grande igreja, quer dizer, a igreja que tinha lá, já acredito que tenha, mas já não é mais daquele potencial que era. Então, irmãos, o importante, o que nós precisamos de ter hoje é o seguinte, é que se Deus te der você, e você absorver a visão de reino, tá? Para onde Deus te levar, você implanta a visão de reino. Fale dela no seu departamento. Fale dela numa igreja que Deus algum dia te colocar. Fale dela para os seus obreiros. Porque nós precisamos de termos visão de reino. É viver debaixo de uma autoridade sobrenatural. Então isso é tremendo. Jesus falou diretamente a Lázaro. Esta é uma das palavras que a gente percebe Jesus Cristo fazendo exercício da palavra de autoridade com visão de reino. Ele se dirigiu direto a Lázaro. Lázaro, sai para fora. Eu estudei esse versículo por algum tempo. Estudei. Eu às vezes pego um versículo fácil, irmãos, e começo a estudar. Falei, mas peraí, isso aqui quer falar alguma coisa, quer dizer alguma coisa. Mas vocês sabem o que acontece? Jesus Cristo ali, ele quis demonstrar para a igreja, que a autoridade está na palavra, desde que você viva a palavra. Entende? Está na palavra, desde que você viva ela. Então, a gente percebe, né? Essa questão de Elias ali, eu até pulei, mas chegou ali um capitão com 50, ele era capitão de 50 soldados, e caiu fogo do céu e consumiu todo mundo. E o rei mandou outro. Não, vai mais um pelotão. O cara chega, irmão, era para ele chegar e já pegar Elias para o cularim, e já falou, não, eu sou a autoridade. O cara chega, a Bíblia diz que ele ajoelha de frente a Elias. Falou, rapaz, não faz nada comigo não, eu só vim cá porque
Mas Elias estava cheio da palavra do reino. Né? E você, esse cara está falando mentira aqui. Eu me entregar para ele vai me arrebentar no cacetete. Fogo nele. Entendeu? Isso aqui, irmãos, está demonstrando que a pessoa está debaixo de autoridade, então a palavra dele tem poder. Entendeu? Tem poder. A palavra dele tem poder. Nós precisamos de entendermos determinadas coisas na Bíblia. Pedro e João falaram ao coxo e não a Deus. Por quê? Porque eles estavam cheios de autoridade, vivendo debaixo de autoridade, andando debaixo de autoridade, visão de reino. Então a Bíblia diz que eles falaram ao coxo e não a Deus. Aí tem uma observação. Será Deus ignorante? Ó Deus, este homem é paralítico, desde o nascimento. Precisa trabalhar, sustentar a família, etc. Será que Deus não sabe disso? Sabe, irmãos. Deus sabe da situação, da necessidade do outro. Mas há muitas coisas que Deus está esperando uma atitude minha e sua. Minha e sua. Paulo falou diretamente a Elimas. E este ficou cego. Né? Lá na questão das adivinhações lá, tudo. Paulo chegou e exerceu autoridade sobre ele. Autoridade. Eu não gosto muito de lembrar desse caso, mas eu vou dizer a vocês, a nossa igreja, ela ali ainda, era do lado de lá, e eu passei muito aperto com as pessoas aqui, tinha um povo bravo aqui, irmão. Precisar de ver. E vi um pastor lá de Valadares, e esse pastor gostava de tocar um acordeon, ele cantava bem, ele batia um violão, mas ele tinha um gênero muito difícil. E aí tinha um baterista, tinha lá uns outros irmãos lá, e eu estava tentando ajeitar o negócio do som, e ele perguntou se podia tocar junto, né? Ele estava congregando com a gente, aí podia. Eles ensaiaram o primeiro domingo foi uma benção, no segundo, quando eu cheguei, eu notei que o negócio não estava bem, eu morava lá em Bridgeport. Eu notei que não estava muito bem. Cheguei, o rapaz falou assim, ó, pastor, eu quero conversar com o senhor, porque... Aí já nem tratou o outro como pastor, sabe? Desmereceu esse sujeito aí, não sei o quê, não aceita. A gente fala, eu sou líder, ele acha que ele é pastor, não sei o quê. E eu estou ouvindo, esperei, acabou, irmão, acabei. Irmão, então deixa eu te dizer a primeira coisa. Você está errado. Ei, irmão, para que eu fui falar isso? Por quê? Foi porque ele é um pastor. Ele pode ter tido o erro que pôde, mas por causa do erro dele, você não pode mudar a unção que tem na vida dele. Você não pode mudar a autoridade que tem sobre a vida dele. Entende, irmão? Você não pode. E outra coisa, você tinha que, né, vamos conversar a reunião, você está menosprezando o pastor, o moço. Não, assim não. E aí eu fui conversar com o pastor, falei, pastor, o que está? Não, pastor, é a última vez que eu pego, o último culto que eu vou frequentar, não vou tocar, senta aqui, depois eu vou embora, Deus abençoe vocês e tal. Né? Aí eu falei com o moço lá, falei com o baterista, né? Falei, vem cá, vamos conversar, vamos sentar nós três, vamos conversar e tal. Ele virou para mim, irmão, falou assim, vamos conversar? O senhor fala que eu estou errado, está do lado desse sujeito e tal, não sei o quê. Eu não sei onde é que eu estou, quando eu não planto a mão na sua cara. Assim, irmão, e com gente escutando. Foi desse jeito. Com pessoas escutando, ele falou assim. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Teve um dia que eu estava numa reunião, muitos anos atrás, eu era secretário de um pastor, e um moço lá, dirigindo uma congregação, levantou contra a vida do pastor Genésio.
E naquele negócio, o filho do pastor Jané até é evangelista. E o moço levantou, e ele na reunião veio e peitou ele. Chegou, bateu o peito nele e tal, e virou para ele e falou assim, olha. Aí falou, o pastor, falou, o senhor não vai me trocar de lá, porque não sei o que, não sei o que. Eu não sei onde é que eu estou, que eu não planto a mão na sua cara. E eu vi aquele negócio lá, só. Aí eu levantei e falei, ó, pastor, você encosta nele e tal. O pastor virou e falou, não, fica quieto no seu canto. Ele tem uma unção sobre ele, eu tenho a outra. Você é secretário, só vai anotar o que passa aqui. Virou para o moço e falou assim, olha, eu não vou falar para você fazer isso, mas eu só te digo uma coisa, se você fizer, dentro de 30 dias eu faço seu velório. Porque Deus não me levantou para tomar tapa na cara, não. Aquele moço, não, o senhor me perdoa, me desculpe e tal, e ficou para lá. Há coisas que a gente vê acontecer que servem de exemplo para nós. Porque, irmão, eu vou te ser sincero, na hora deu vontade de eu agarrar aquele rapaz na igreja ali para o pescoço. Ia dar um trabalho tremendo, porque meu ministério ia acabar ali, sabe? Mas eu ia esganar ele. Meu desejo foi isso, não estou mentindo para os irmãos, não. Mas eu fui lá atrás, no pastor Jané, naquele exemplo que eu vi. Quando eu virei para ele, falei assim, deixa eu te falar uma coisa, se você tem vontade, não passa vontade não, bate. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus não me levantou para tomar tapa na cara, não. Eu tenho absoluta certeza que dentro de 30 dias eu estou fazendo o seu velório. Irmão, aquele homem mudou o semblante, sentou, perdeu a fala e tal. Que isso, pastor? Não sei o quê. Tal, meu coração até disparou. Falei, então segura ele, porque ele vai disparar a ponto que ele não vai aguentar. Certo? E tal, e aquela noite já não tocou. E depois disso, a vida daquele moço nunca mais foi a mesma. Entendeu? Nunca mais foi a mesma. E eu até lancei uma palavra sobre ele, que depois eu arrependi, mas foi lançado e cumpriu. E cumpriu. Mas, nunca mais o ministério dele desenvolveu, tal, e foi embora também. Mas eu fiz isso sem conhecer um pouco da autoridade que Deus coloca sobre a vida da gente. Porque hoje, irmão, é muito fácil. O cara te irrita, você planta nele a mão, você dá nele uma rasteira, você espreme ele no canto, você é mais forte do que ele, você leva ele à justiça, isso é muito mais fácil. Eu digo em se tratando em termos de irmãos, em termos de igreja. Entende? Mas você trazer o cara na palavra, entendeu? E dizer para ele, meu amado, não foi para isso que Deus me levantou, não. Eu vivo debaixo de autoridade. Eu tenho visão de reino. Então nós precisamos de entender isto. Porque na nossa jornada, irmão, nós vamos encontrar com muitas pessoas. Nós vamos encontrar com muitas pessoas. E tem muitas pessoas que vão querer desfazer de nós. De nós, irmão, qualquer um pode desfazer. Mas da unção que está sobre nós, essa aqui, tá? Essa aqui nós temos que zelar por ela. Essa aqui nós temos que zelar por ela. Eles podem falar na cidade um monte de coisa sobre mim, irmãos. Tá? Mas da unção que há sobre mim, tá? A unção que eu tenho que respeitar, eu não aceito ninguém tocar. Por quê? Porque eu procuro viver debaixo dela. Debaixo da autoridade dela. Então, às vezes, hoje você tem que aproveitar um culto assim para você falar. Para você trazer isso. Sabe? Pedro falou diretamente a Enéas e a Dorcas. A gente
sabe, lá, Pedro quando chegou lá, Dorcas, né? Tinha o outro nome de Tabita, né? Tinha morrido. Né? A Bíblia diz que era uma pessoa caridosa, que ela era viúva, fazia túnica, fazia roupa para as outras irmãs, roupa para as filhas das irmãs, era uma pessoa que tinha o coração na obra. E de repente ela morre sem nenhuma explicação. Ela morre. E chocou a todo mundo. E estava aquele pranto, como é que nós vamos fazer? Era a pessoa que nos abençoava, era a pessoa, coisa. E Pedro chegou ali, está ali, e tudo. Aí Pedro, né? Visão de reino. Ele pegou, entrou na casa, pôs todo mundo para fora e ordenou que ela ressuscitasse. Está lá na Bíblia, irmãos. Então nós precisamos de entender, né? Salvo engano, está em Atos capítulo 9, versículo 36. Então está lá. Nós precisamos de vivermos debaixo de autoridade de Deus. Para nós entendermos certas coisas na Bíblia Sagrada. E a visão de reino, irmãos, está empregado também, tá? No efeito da graça. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 9. Quem encontrou, pode ler. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Muito se pregam nesse texto o espinho na carne de Paulo. Eles querem descobrir o espinho na carne dele. Mas nós vamos ficarmos, né, com a graça. Amém? Né? É igual Abraão. Muitos se pregam sob a ousadia de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, né, que eu te farei uma grande nação. Houve ousadia nele sair. Mas houve muito mais obediência do que ousadia. Obediência. Entendeu? Então aqui a gente percebe que aqui está inserido um texto muito rico, que é o efeito da graça de Deus. Tá? Então ele me disse, a minha graça te basta. Amém? Graça, irmãos, é algo tremendo. E graça está inserido em visão de reino. Tá? A nossa salvação é pelo quê? Pela graça. Tá? Está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Quem encontrou, lê, por gentileza. Efésios, capítulo 2, verso 8. Dois, 8. Amém. Amém. Você sabe por que está escrito aí que é dom de Deus? Que é visão de reino. É visão de reino. Né? Visão de reino. Então, a salvação ela é pela graça. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 11. Esses versículos é bom a gente lermos, tá?
Porque a graça, ela é muito profunda na vida da gente. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Amém. Glória a Deus. Né? Parece que fala a mesma coisa, né? Mas aqui já fala da manifestação da graça. Quando a graça se manifesta, ela traz salvação. Amém? Glória a Deus. A graça opera de modo tríplice na nossa vida. Nos ensina a renunciar ao pecado, nos ensina a viver uma vida controlada pelo Espírito e nos ensina a aguardar a bem-aventurada esperança. Isso são efeitos da graça. O nosso crescimento é na graça também. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Talvez muitos já sabem de cor, ou recitam de cor, mas vamos ler. 2 Pedro 3, 18. Amém. Está vendo, irmão? O crescimento nosso e o crescimento da igreja, tá? Ele tem que ser primeiro na graça. Tá? Então, veja assim, antes crescei na graça e no conhecimento. Irmão, graça não tem nada a ver com conhecimento. Graça é uma coisa e conhecimento é outra. Tem gente que tem muito conhecimento, mas já não conhece a parte da graça. Tá? E a parte da graça está ligado ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, veja bem, isso é perigoso, senão a pessoa cresce torto, só por um lado. Tá? Então, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Isso aqui está escrito o seguinte, que nós não precisamos de querermos as honras da graça ou do conhecimento para nós, tá? A honra é do Senhor. Amém? Nós não precisamos de querer, tá? Nós não precisamos, tá? Porque a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória a Deus. É muito importante nós estudarmos, termos esse conhecimento. E precisamos estar firmes na graça. Romanos capítulo 5, verso 2. É muito profundo esse estudo nessa parte, nós não iremos passar do tempo, mas é muito importante esse estudo. Capítulo 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês prestem atenção que a graça está aí, né? Nós precisamos de estar firmes na graça. Graça faz parte do reino. É uma partícula, tá? Do reino de Deus. A nossa vida cristã, ela é pela graça. É pela graça. E pela graça que cremos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 27.
Amém. Aí a gente começa, é importante a gente ler esses versículos, porque parece que a mente da gente vai abrindo e a gente vai começando a entender um pouco mais, sabe? Um pouco mais. Isso aqui fala da terceira viagem missionária de Paulo, né? E então veja bem, querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Amém? Quando ele chegou ali, né, muitos já tinham aceitado a Jesus. Mas mediante o quê? Mediante a graça. Tá? Alguém estava debaixo de autoridade e já estava ali fazendo um bom trabalho. Então veja que maravilha, né? É pela graça que testificamos. Atos capítulo 4, versículo 33 a 35, já que estamos em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33 a 35. Quem encontrou? Amém. Amém. Irmãos, não é aquilo que queremos pregar, mas a graça, ela traz riqueza, ela traz abundância. Quando você vive debaixo da graça, tá? O Senhor começa a abençoar também. É isso que nós precisamos de ter. Então, por quê? Então, lá fala, e muitas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Tá? Esse acrescentadas, ele é infinito, é em várias áreas. Quando nós olhamos esse versículo aqui, irmãos, sabe, quando nós começamos a levar a obra de Deus, né, finco, a sério, e tudo, aquelas coisas, às vezes quando nós vamos pelo conselho de outro, não sei o que e tal, porque tem gente que joga conversa no ouvido da gente para nos desanimar, e nós não sabemos que aquele desânimo vai muitas das vezes mudar o percurso da nossa bênção, vai tirar a gente de ser abençoado. Então a gente precisa de entender isto, tá? A gente precisa entender isso. Irmãos, se nós voltarmos a um texto anterior, quando os discípulos chegam para aquele coxo, o que que eles falam? Não tem o quê? Não tem ouro e nem prata. Mas, né? Ali ele fala, querido, então vamos pegar pelo ouro e pela prata. A realidade que eles estavam falando, Pedro e João estavam falando, falou o seguinte, olha, nós servimos a Deus, mas você desculpa, nós estamos duros. Não temos dinheiro não, sabe? Nós estamos indo pela fé, nós estamos caminhando pela fé. Você está vendo bonitinho assim, mas isso é para servir o Senhor. Tá certo, é 3 horas da tarde, eu estou indo para o templo, eu estou indo bonitinho, igual manda o figurino, mas dinheiro no bolso eu não tenho não, mas eu tenho fé, porque eu vivo debaixo de autoridade. E o milagre aconteceu. Aí quando passa o período, aqui você já percebe eles dizendo, né? Aqui eles já estão dizendo o seguinte, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graça.
pois nenhum necessitado havia entre eles. Como é que já mudou a situação? O papel, o perfil. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ah, como que mudou a situação, irmão? Mas por que mudou a situação? Porque a graça que eles receberam, a Bíblia diz que ela já ficou abundante. Entendeu? Então, aí já é diferente. Há igrejas americanas aqui que fazem assim, que eles não dão oferta ao pregador. Eles vão, tiram oferta, dízimo, tal, oferta e tal, tudo bem, guarda. E o pregador vai pregar a palavra, às vezes o convidado. Enquanto ele está pregando, se a pessoa sentir no coração de abençoar a vida dele com a oferta, eles trazem a oferta e jogam no púlpito. E ele continua pregando. E ele continua pregando. E no final, ele pega aquela oferta, enfia no bolso e vai embora. Porque eles os abençoam de livre, ele não pede oferta. Ele não pode falar em oferta, ele não pode falar em aperto. Ele vem para pregar a palavra. Mas o que acontecia com os apóstolos era isso também. Eles estavam ali fazendo, praticando e tal, o cara ia lá, vendia uma propriedade, tirava um tanto, vinha, ele estava lá, eles vinham e jogavam no pé dele. No pé dele. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Tem um pastor que eu admiro ele muito, e eu já falei com a Margarete, falei, ó Margarete, o dia ainda não chegou, mas vai chegar um dia, eu não vou jogar o dinheiro, mas vou jogar um envelope. Eu vou lá na igreja dele, no outro estado, vou assistir um culto, não vou lá para pregar, vou assistir um culto. E quando ele tiver para isso, está no meu coração, irmão. Isso é bíblico. Quando ele estiver pregando, eu vou chegar e vou jogar, vir na frente e vou jogar o envelope no pé dele. E vou voltar para o meu banco. Só que isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Então, há muitas coisas, tá? Há muitas coisas que acontecem, né? Que é a visão de reino. Os irmãos não sabem como que eu estou, assim, vivendo uma situação com esse negócio da expectativa do novo templo. Irmão, não é fácil, não. A gente não dorme direito. E no outro dia pede uma coisa e pede outra. Né? Aí me chamaram ontem e tal, aí fui ver o negócio. Ó, nós precisamos aqui que você responda essas duas perguntas, leva para o contador, que ele tem que assinar e tal, não sei o quê. Agora me pediram um inventário da igreja, o que a igreja possui. Entendeu? Coloca aí tudo, se ela possui carro, possui terreno, possui não sei o que e tal, e o valor global do que ela coisa, uma lista dos negócios, né? E aí lá vai eu, né? Já recebi o negócio bem de tardinha, aí deu para vir, aí quando a pessoa me passou o negócio, aí hoje vim cá, eu mexendo com outras coisas, e aí vim, aí estou olhando, poxa, será quanto é que vale essa bateria? Acho que vale tanto. E aqui esse negócio, quanto é que vale? Vale tanto. E aquele vale tanto. Isso aqui vale tanto. E essas cadeiras, as cadeiras eu sei mais ou menos o valor, né? Na época elas valeram $4.925. Aí tá, vale tanto. E aquelas cadeiras. Porque quero uma relação de tudo, né? Tem 3 computadores, então o preço de um para lá, outro para cá, você não pode jogar muito lá embaixo. Então, né, quando é que vale aquele bebedouro? Não sei, mas você tem que calcular, porque se ele danificar, ninguém vai comprar um bebedouro no Goodwill, você vai comprar um novo, então você tem que ver o preço do novo. Concorda?
Então eu correndo para fazer esse negócio, e desculpa, a pastora não veio, o nosso menino essa noite parece que é um vírus, não sei o quê, aí a menina estava vomitando, aí de dia o Júnior também, e aquelas coisas, aí ela ficou com eles lá. Mas aí eu comecei a olhar as coisas e fazer para levar, né, para eles, aí fui levar aí a pessoa que faz o negócio, já não podia, só amanhã, depois de 1 hora. Mas não é fácil, sabe como? Assim, né? Então eu fiz com o Senhor também um voto, né? Eu fiz com o Senhor um voto. Falei, Senhor, não vou falar com ninguém. É entre o Senhor e eu, né? Mas eu quero cumprir. Eu não quero cumprir o dia que assinar o contrato, não. Eu quero cumprir o dia que eu pegar a chave, Senhor. Eu não estou preocupado com o que um vai achar, com o outro vai achar. Eu quero cumprir meu voto diante do Senhor. Acabou. Quero chegar, ajoelhar e cumprir meu voto diante do Senhor. Você sabe por quê, irmão? Porque é uma alegria tremenda. É uma barreira tremenda. É algo muito forte. Então nós precisamos de viver debaixo da graça. O que eu estou te dizendo é o seguinte, irmão, quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, o nosso quadro hoje aqui pode ser um, mas Deus pode estar preparando um quadro muito melhor. Nós não podemos sair debaixo da graça de Deus. Amém? É pela graça que socorremos uns aos outros. É pela graça que nós desprendemos de coisas. É sobre a graça que Deus confirma o nosso trabalho. Alguém abre lá em Salmo 90, versículo 17. Fazendo um favor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, as obras das nossas mãos, tá? Elas são confirmadas mediante a graça de Deus sobre a nossa vida. Então é importante você entender o que é graça. Porque a graça, ela abrange muito, ela abrange a nossa vida espiritual em geral. Então nós precisamos de entender. Nossos dons e virtudes são pela graça. E tudo isso é visão de reino. A graça nos torna devedores aos outros. A graça nos conduz à paz. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Então, a graça de Deus, irmãos, ela nos leva por caminhos que a gente, às vezes, tem dificuldade de andar. Sabe? Então não é fácil, parece que a gente, quando você começa a estudar a graça de Deus, parece que a Bíblia nos vira o avesso, irmãos. Não é fácil, não. Por isso que vocês têm esse pastor bonzinho desse jeito, porque eu estou estudando muito sobre a graça, viu? Amém? Ninguém arrisca um aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Amém. A graça, ela vem sempre acompanhada. Amém? Graça a vós outros e paz. Graça, né? E paz. Gálatas, capítulo 1, verso 3.
Gálatas, capítulo 1, verso 3. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, de entendermos que a graça nos conduz à sabedoria. A graça, ela nos leva, Atos capítulo 7, versículo 10, nós já vamos estar encerrando. Atos capítulo 7, versículo 10. Amém. Aqui está falando de quem? José do Egito. José do Egito. Olha, irmão, nós lemos um versículo, Mateus 6:33. Ele cumpriu lá atrás, em Gênesis, na vida de José. Tá? E aqui vem repetir sobre isso. E livrou-o de todas as suas aflições. Todas. Tá? Às vezes a gente lê sobre uma situação de José, mas ele teve mais. E o Senhor os livrou de todas, concedendo-lhe também graça e sabedoria. Graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sabe o que levou José a ocupar essa posição, irmão? Foi a graça de Deus. E a sabedoria, que é dom. Tá? Foi a graça de Deus. Então, amados, vamos buscar a visão de reino. Porque a graça de Deus pode nos colocar em situações que nós jamais almejamos. A graça nos conduz ao poder. Já estamos em Atos, vamos ver Atos capítulo 6, versículo 8. É uma folha para trás aí. Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Pois é. Estevão era cheio de quê, irmãos? Cheio de graça. Graça. Cheio de graça, poder ou fé, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Tá? Estevão era movido debaixo da graça de Deus. Então isso é tremendo. A graça nos conduz ao poder. Tá? A graça nos conduz ao poder. E a graça nos conduz à glória. Está lá em Salmo 84, verso 11. E depois, uma próxima oportunidade, nós vamos estudar um pouquinho sobre Estevão, um obreiro exemplar. Mas vamos ler Salmo 84, versículo 11. Amém. Amém. Então, irmãos, nós precisamos de entender. Quando eu ouço um versículo, alguém está pregando, ele fala da graça, eu acendo o meu alerta, sabe? Tá? Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nem o bem só nega aos que andam retamente. Amém? E esse bem, irmãos, ele não só nega, ele não deixa de dar. Tá? Ele não deixa de nos entregar. O Senhor vê o desejo do nosso coração, as nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Então, é muito importante nós entendermos, irmãos,
sobre a graça de Deus, né? Nós estudamos sobre outros temas na outra parte, e hoje a gente abrangiu mais, né, sobre a graça, e é muito importante você, quando estiver lendo, alguém estiver pregando, falar alguma coisa sobre graça, liga a sua antena, viu? Porque Deus quer falar com você, quer falar conosco alguma coisa através daquele versículo. Então isso é muito importante, que nós vamos aprendendo, vamos sendo edificados e vamos crescermos, né, na presença de Deus. Glória a Deus, né? Pastora Margarete pediu para avisar que sábado, né, vai ter uma reunião só com as irmãs, né? Acho que ela deve aí entrar em contato com as irmãs, mas cada um traz aí um pratinho e tal. Ela já quer conversar, adiantar alguma coisa sobre o futuro evento da rede feminina, né? Então isso é importante, às vezes deixa muito próximo, tema, é versículo, é não sei o que e tal, né? A data já está basicamente escolhida, mas é importante a participação, a oração, né? O que nos move é a oração, amém? Glória a Deus, né? Vamos então estarmos de pés, vamos orar a Deus, né? Agradecido, né? Hoje nós fizemos um culto, né? Eu já senti no coração o desejo de trazer esse estudo bíblico, né? Algum outro sábado a gente traz um outro, possivelmente na outra semana a gente começa a campanha, né? Depois eu vou passar para os irmãos como que ela será, né? A gente está querendo fazer uma campanha bem interessante, viu? Né? Entre nós, os obreiros da casa do Senhor. Vamos estar orando aí pela família, né? Os familiares da irmã Cleide, né? Ela perdeu o irmão dela, né? Esse irmão dela, inclusive, ele teve um período aqui na igreja, né? Ele frequentou aqui e tudo, né? E teve um período aqui, e depois ele acabou indo embora para o Brasil, né? E aí aconteceu essas situações. O Senhor possa confortar, né, o coração de todos os familiares, né? Principalmente ali da mãe, né? Porque é muito triste para a mãe, né? Porque o curso normal da vida é que o filho vai enterrar os pais, né? Aí quando acontece do pai enterrar o filho, já sai um pouco fora daquilo que Deus planejou, né? Então, ainda mais em determinadas circunstâncias, né? Que a pessoa às vezes falece tudo, e a mãe dela já está mais madura. Orar a Deus, né? Pela família, né? A gente... nessa hora a gente tem que pedir a Deus palavra, né, irmãos, para poder dar, né? Eu me lembro, a irmã Cleide congregava com a gente, ele também, quando o pai dela faleceu, né? E aí eles entraram em contato comigo e eu tive que dar ela essa notícia, sabe? Tanto para ela quanto para ele, né? Então eu me lembro da época, né? Foi algo assim muito difícil a gente fazer isso, sabe, irmão? Eu já passei por isso aqui umas 5 vezes, né? Ter que dar notícia assim para as pessoas, né? Eu tive que dar notícia para a irmã Lourdes do falecimento da mãe dela, e foi algo assim muito chato, porque o pastor dela me convidou que estivesse lá, eu já sabia, e o pastor dela sabia, mas ele não tinha coragem de dar a notícia. E no meio do culto ele ainda levantou uma oração para a mãe da irmã Lourdes, ele sabendo que ela já tinha falecido, né? E orou por ela e tal, aqueles negócios. E aí acabou o culto, aí ele veio e falou comigo: pastor, o senhor se vira, o senhor está com a responsabilidade de dar a ela essa notícia, né? E é difícil, viu, irmãos, não é fácil não, você tem que pedir de Deus, né? Aí a gente estava indo embora, aí eu falei com ela: irmão, estou te achando um pouco assim, né, tristinho, eu posso orar por você? Eu falei: pode. Aí na hora que eu fui orar para ela, na oração eu contei para ela, né?
Senhor consolar o coração dela, porque a mãe dela já dormia no Senhor, e aquela coisa toda, e aí ela foi, no início ela falava amém, né? Abençoa ela, fortaleça amém, amém. Quando eu falando agora, ela arriou ela no chão, falou, mas que isso, né? Ou não, o pastor acabou de orar. Não, minha irmã, ele já... Então não é fácil, né? Deus tem que nos dar estratégia, né? Mas as pessoas apegam a gente, sabe, irmão? Com isso, não Deus, né? Tá nas mãos do Senhor, né? Essas situações. Vamos então orarmos a Deus nessa noite, né? Depois, se alguém tiver, né, uma oferta ao Senhor, depois se eu faça de coração, né? Vamos estarmos orando, né, uns pelos outros. Amantíssimo Deus e Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, oramos nessa noite, ó Deus, agradecidos, ó Senhor, por esta reunião, por esse estudo bíblico. Pai, acredito que tem pessoas também que estão nos seus lares, que foram também, Senhor, tocadas por estas palavras, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa nos edificarmos na Tua palavra, ó Deus, e nós também, Senhor, oramos, ó Deus, para aqueles que não puderam vir, alguns têm questão de trabalho, outros são de enfermidade, ora ali pelo Júnior, Radassa, que estão cometidos pelo aquele vírus. O Senhor abençoa eles, Senhor, traz a pronta recuperação. Oramos também, ó Deus, pela mãe, Senhor, da irmã Cleide. Oramos, Senhor, por ela, pelos irmãos, as irmãs, todos os familiares. Oramos, ó Deus, pelas filhas do Cláudio. Que o Senhor possa, Senhor, trazer, ó Pai, o bálsamo, Senhor, àqueles corações. Que o Senhor abençoe, guarde aquela família e que entre salvação, Senhor, na vida daqueles ainda que não lhe servem, que estão distanciados, Pai. Pai, venha nos abençoarmos, abençoa que essas palavras ficam gravadas, Senhor, no nosso coração. Eu te dou graças, Senhor, pelo grupo que aqui tem se reunido hoje. Eu te digo, Senhor, muito obrigado, me sinto honrado de poder, Senhor, fazer uma exposição e aplicação da Tua palavra. E que eu também seja grandemente edificado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, nos dê uma noite de bênção, de vitória e um restante de semana abençoada. Nós oramos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos em todos os sentidos, material, financeiro, na área da saúde, do relacionamento, na área do seu trabalho, seus sonhos e planos e seus objetivos e principalmente o projeto espiritual de Deus sobre a sua vida. Colocamos, ó Deus, a questão desses contratos, Senhor, do novo tempo nas Tuas mãos. Nós cremos, Senhor, que a qualquer momento o Senhor pode nos entregar a nossa bênção. Oramos agradecido em nome de Jesus, que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra. E a igreja reunida diz amém. 1, 2, 3 e glória a Deus. Está terminado em nome de Jesus. Amém.